Oi, alunos! Na videoaula de hoje a gente vai trabalhar com regra de 3. Então, primeiro, antes da gente resolver uma regra de 3, a gente precisa entender o que ela significa. Regra de 3, vamos começar com a simples, é um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos apenas 3. Por isso que a gente chama de regra de 3, porque a gente tem 3 valores conhecidos e um desconhecido. Então, a gente deve, portanto, determinar um valor a partir dos 3 conhecidos. E como é que eu faço para calcular isso? Então, vamos primeiro para a regra de 3 simples. Dê uma olhada nesse exemplo. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Isso é muito importante que a gente coloque, que é do mesmo tipo e preço, porque senão vocês podem dizer, mas quem garante que essas camisetas são iguais e que o preço seria o mesmo valor, né? Então, é por isso que o enunciado já coloca isso. Primeiro passo, identificar as grandezas. O que são grandezas? São coisas que a gente consegue medir. O que a gente está medindo aqui? A quantidade de camisetas e o preço. Então, é isso que a gente vai ter de grandeza, ó, camisetas e preço. Segundo passo, montar um quadro com as grandezas e seus valores. Então, a gente monta um quadro com as camisetas e o preço. Então, a gente coloca aqui, ó, 3 camisetas, o preço era R$120. 5 camisetas, X, que é o que eu não sei e que eu quero descobrir. Terceiro passo, identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. O que significa isso? Grandezas diretamente proporcionais. 2 grandezas são diretamente proporcionais quando, dobrando uma delas, a outra também dobra. Triplicando uma delas, a outra também triplica e assim por diante. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo ali. Se eu compro uma camiseta, eu vou pagar um valor. Se eu compro 2, o preço vai ser o dobro. Então, quer dizer que isso é uma grandeza diretamente proporcional. E a inversamente proporcional, 2 grandezas são inversamente proporcionais quando, dobrando uma delas, a outra se reduz pela metade. Triplicando uma delas, a outra se reduz para a terça parte e assim por diante. Então, vamos dar um exemplo assim. Velocidade de um carro e tempo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo para se chegar num destino. Então, uma aumenta, a outra diminui. Por isso que a gente chama de inversamente proporcional. Então, vamos voltar ao nosso exemplo ali. Camisetas e preço. Eu tinha 3 camisetas, agora eu tenho 5. O que aconteceu com a quantidade de camisetas? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. O que vai acontecer com o preço? Se eu estou comprando mais camisetas, eu vou pagar mais também. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais. Eu vou colocar aqui DP, que é o símbolo que a gente coloca. Quando elas são diretamente proporcionais, como é que eu resolvo a minha regra de 3? Eu multiplico em x. Então, eu vou utilizar aqui, ó, 3 está para 5, assim como 120 está para x. E eu multiplico em x. 3 vezes x, 3x. 5 vezes 120. Então, vai ficar 3x igual a 600. X igual a 600 dividido por 3. X igual a 200. Então, para 5 camisetas, eu vou pagar R$200. Agora, vamos ver um outro exemplo. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Então, de novo. Primeiro passo, identificar as grandezas. O que a gente está medindo aqui? A velocidade e o tempo. Quantidade em horas aqui. Então, velocidade e tempo. Segundo passo, monta o quadrozinho. Velocidade e tempo. Então, ele me diz aqui, ó, que com 400 km por hora eu demoro 3 horas. Com 480 km, quanto tempo eu vou demorar? O que eu faço agora? Verifico se as grandezas são direto ou inversamente proporcionais. O que aconteceu com a velocidade? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se eu estou andando mais rápido, para fazer o mesmo percurso, vou demorar mais ou menos tempo? Menos tempo. Um aumenta, o outro diminui. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. E como é que eu calculo isso? Eu multiplico em linha. Então, eu vou fazer 400 vezes 3 e 480 vezes x. 400 vezes 3 igual a 480 vezes x. 400 vezes 3, 1.200, igual a 480x. Então, o meu x é 1.200 dividido por 480.
Meu x vai ser, resultando aqui do 1.200, dividido por 480, 2,5 horas. E a regra de 3 composta, como é que a gente resolve? Ela é utilizada em problemas com mais de 2 grandezas. Então, vocês vão perceber que eu vou colocar um exemplo agora que vai ter mais do que 2 grandezas. Olha só. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Primeiro passo, de novo, a gente permanece como na regra de 3 simples, identificar as grandezas. O que a gente está medindo aqui? O tempo em horas, a quantidade de caminhões e o metro cúbico de areia. Então, horas, caminhões e areia. Segundo passo, montar um quadro. Agora, a gente vai ter um quadro com 3 colunas, né? Porque são 3 grandezas nesse caso. Pode ter mais do que 3, pode ter 4, 5, quantas a gente quiser. Então, a gente monta aqui, ó. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões, coloquei o X aqui, são necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Terceiro passo, identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, da mesma forma como a gente fez na regra de 3 simples. O único porém aqui é que a gente faz isso sempre com relação a quem está com o X. Então, por exemplo, aqui, ó, quantidade de horas e de caminhões. O que aconteceu com a quantidade de horas aqui? A gente diminuiu a quantidade de horas. Se a gente diminuir a quantidade de horas, o que a gente vai precisar? Vai precisar de mais caminhão. Porque para carregar a mesma quantidade, né? A gente tem menos tempo para descarregar, a gente vai ter que ter mais caminhão para poder carregar aqui. A quantidade de areia. Se a gente diminui a quantidade de areia, o que acontece com a quantidade de caminhão? Pode diminuir também. Certo? Então, a gente observa que a quantidade de horas e de caminhões é inversamente proporcional. E a quantidade de caminhões e areia é diretamente proporcional. Então, em cima disso, eu vou montar agora a minha equação. Como é que eu faço? Aqui eu tenho 3 grandezas, então é um pouco diferente. Eu não posso só multiplicar em x. Eu tenho que fazer uma conta primeiro para depois calcular mesmo a minha equação do primeiro grau. Então, ó, isolar em um lado da equação a grandeza com o x. Quem é a grandeza com o x? Os caminhões. Então, eu vou colocar aqui 20 sobre x. Igual, do outro lado eu vou fazer uma multiplicação das grandezas que sobraram. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou ter que multiplicar essas grandezas respeitando a sua classificação. O que significa isso? Olha só, horas é inversamente proporcional aos caminhões. Então, quer dizer que aqui eu não vou colocar 8 sobre 5, eu vou colocar o inverso. Qual que é o inverso de 8 sobre 5? 5 sobre 8. E vou multiplicar pela outra grandeza, areia. Areia e caminhão era o quê? Diretamente proporcional, então permanece igual. 160 sobre 125. É por isso que a gente precisa fazer a análise do direto ou do inversamente proporcional, tanto para a regra de 3 composta quanto para simples. Agora eu resolvo isso aqui. Vai ficar 20 sobre x igual. Como é que eu faço multiplicação de fração? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui, ó, 5 vezes 160 resulta em 800. 8 vezes 125 vai me resultar em 1.000. Agora, eu multiplico em x, aplico a propriedade fundamental da proporção, né? Então, aqui, x vezes 800, 800x igual a 20 vezes 1.000. Então, eu vou ter 800x igual a 20.000. X vai ser igual a 20.000 dividido por 800, o x vai ser igual a 25. Então, eu preciso de 25 caminhões para, em 5 horas, descarregar 125 metros cúbicos de areia. Aqui está o meu resultado. Então, vamos fazer um resumo aí do que a gente viu. Regra de 3, eu tenho a simples e a composta. A simples, eu trabalho com 2 grandezas. A composta, eu vou trabalhar com mais de 2 grandezas. Para resolver, em até certo ponto, as duas vão fazer da mesma forma. Então, aqui, ó, o primeiro passo, identificar as grandezas, depois
montar um quadro com as grandezas e os valores e depois identificar se as grandezas são direto ou inversamente proporcionais. Aí, na regra de 3 simples, como é que eu calculo aqui? Se for diretamente proporcional, multiplica em x. Se for inversamente proporcional, multiplica em linha. Na regra de 3 composta, o que eu faço? Isola em um lado da equação a grandeza com o x e no outro lado da igualdade multiplica as demais grandezas. Como que eu faço essa multiplicação? Se for diretamente proporcional, mantém a fração da grandeza e se for inversamente, inverte os dados da grandeza. Então, esse é um esquema de como que vocês resolvem regra de 3. Eu vou deixar lá no Siga alguns exercícios para que vocês possam fazer para tentar entender como é que funciona uma regra de 3. Bom trabalho!